Bom dia. Bom dia, gente. Bom começo de semana. Espero que estejam bem, tenham passado um bom final de semana. A gente retoma as nossas práticas. Estamos em novembro, seguimos esse mês de novembro com o nosso foco no relaxamento, no pranayama, na meditação. Apesar de ter várias outras coisas envolvidas, né? Os alongamentos, as posturas, as coisas que vão nos dando assim suporte nessa prática. E em dezembro a gente vai para os nossos 21 dias de uma série que vai ser ainda criada. Por enquanto a gente segue aqui no nosso foco na contramão das coisas, né? Relaxar no fim do ano parece ser uma coisa assim meio na contramão das coisas e por isso mesmo parece ser algo importante. Então vamos. Postura de meditação. A postura como uma forma de existir, mas também de resistir às tendências, né? As tendências de movimentos, as tendências de automatismos. Então, se colocar na postura tem algo assim de uma certa resistência, mas no fundo, o que mais nos interessa é uma existência dentro da postura. Quando a gente já não está mais precisando resistir, né? Tem algum momento ali que talvez precise haver, né, alguma coisa onde você precisa talvez assim de algum esforço. Mas o que mais nos interessa da postura é quando, de alguma maneira, isso é atravessado. E não é mais necessário resistir para ficar aqui, mas é simplesmente uma forma de existir. Talvez seja possível essa simples relação de existência, onde não tem nada para ser feito, onde não tem nenhum esforço, não tem nada para ir contra, não tem nada para lutar. E quanto mais a gente vai pegando gosto por isso, menos resistência isso precisa ser. Fazemos nosso mantra, inspire, Om Sahana
bhavatu sahanao bhunaktu sahaviryam karavavai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então vamos ficar em pé. Em pé. A gente vai começar com uns balancinhos. Começa devagar. E se mantém devagar por algum tempo. Não começa acelerando logo de cara. Mantém o mesmo ritmo, a mesma velocidade. E aí você vai assim, tentando se soltar mais. Deixar os ombros mais relaxados, os braços mais pesados. Se você mantém um ponto onde você olha à sua frente, isso ajuda bastante a manter o equilíbrio e a segurança enquanto você faz esse movimento. E deixa bem solta essas articulações das coxas com o quadril, deixando o quadril se mover, as coxas torcerem um pouquinho. E se você vai soltando mais, os pés também vão participando disso, e aí você fica na ponta de um pé, depois fica na ponta do outro, né? E vai deixando tudo isso assim bem solto. Apesar de bem solto, existe um eixo bem firme, existe uma coluna bem ereta, onde as coisas vão torcendo em torno desse eixo. E vai lentamente parando e assumindo uma postura ereta, firme. Vê se você pode continuar sentindo os efeitos desse movimento, desse balanço, os efeitos nas articulações, ou os efeitos na circulação nas mãos, nos dedos, ou o efeito onde você sentia suas mãos baterem no corpo, ou talvez o corpo inteiro, uma circulação que você reconheça tendo sido alterada pelo movimento. Procura manter o corpo
muito presente. A sua respiração repousa dentro do corpo. Mais uma vez, os olhos abertos, os pés um pouco mais separados. Começa de novo. Alcança de novo aquela mesma velocidade, onde você fica por um tempo. E se for possível, aumenta um pouco essa velocidade. E estabiliza outra vez. Mas nessa outra velocidade, as coisas continuam soltas da mesma forma. Então, os braços ainda muito soltos, os ombros, as coxas, o quadril, o movimento livre das pernas, a participação dos pés, o eixo ali muito firme, tudo torce em torno de um eixo. E se puder, acelera um pouco mais ainda. E vai diminuindo até parar. Quando para, reajusta os pés, a postura. Reconhece os efeitos. Procura não deixar nada travado, como se tudo pudesse assim ter livre circulação pelo corpo. Então os dedos, eles estão firmes no chão, mas eles não ficam travados. Os joelhos, eles não ficam travados lá para trás. Essas articulações das coxas com o quadril têm espaço e abre espaço no sacro. Espaço entre as vértebras da coluna, espaço entre as costelas, os ombros com os braços, cervical com o crânio. Como se isso fosse assim, não só criando espaço, mas também criando uma outra integração do corpo, uma outra forma de existir, de sentir o corpo. O braço esquerdo e a mão esquerda completamente relaxados, soltos, completamente soltos. A mão direita, você manda aquela espécie de energia até a ponta dos dedos, como se você precisasse usar a ponta dos dedos para empurrar alguma coisa. Você precisa dessas pontas dos dedos com alguma firmeza. E ver como isso modifica a forma como você sente os dedos, a mão, talvez o braço direito como um todo. E leva esse braço direito lá para cima, aponta a mão para o teto. Continua mandando essa energia para a ponta dos dedos da mão direita, enquanto o braço esquerdo fica bem relaxado. E vai inclinando para o seu lado esquerdo, abrindo a lateral direita do corpo.
Enquanto você está na postura, firma bem os dois pés no chão e começa também a mandar essa espécie de energia para a mão esquerda. E cria uma oposição. É como se a mão esquerda fosse um pouco mais empurrando alguma coisa na direção do chão e a mão direita vai lá na direção do teto, nessa inclinação que você coloca o corpo. A respiração se acomoda dentro do corpo. E se ela estiver acomodada, ela pode se aprofundar. Percebe os limites que ela tem, as resistências que ela enfrenta. Volta. Procura relaxar completamente agora os dois braços e as mãos e os dedos. E manda essa espécie de energia às pontas dos dedos das mãos, da mão esquerda, enquanto a mão direita fica bem relaxada. O que vai mudando na qualidade dos dedos, mão, braço esquerdo. E leva o braço esquerdo, então, lá para cima, aponta os dedos para o teto. Cresce. E vai inclinando para a lateral direita. Então começa a mandar essa energia para a mão direita e você cria uma espécie de oposição. Essa oposição afeta os ombros e dos ombros de alguma maneira se irradia pela caixa torácica. E volta. Volta ao meio, volta ao braço. Relaxa completamente os dois braços e as mãos. Então inclina o tronco à frente, até que você possa apoiar as pontas dos dedos das mãos no chão, mesmo que para isso precise flexionar os joelhos. E mesmo quem pode estender, a gente vai fazendo um exercício de flexionar um pouco os joelhos e estender. Algumas pessoas vão estender completamente, outras vão estender o máximo possível, mas talvez nessa dinâmica vá sendo possível estender cada vez um pouquinho mais. Soltando o ar, os joelhos se flexionam, inspirando, os joelhos se estendem.
E usa bem também o apoio dos dedos das mãos no chão, das pontas dos dedos. Quando estender os joelhos da próxima vez, mantém nessa posição. Mas continua com o mesmo tipo de respiração, um pouco mais lenta, um pouco mais profunda. E vê se essa respiração ainda causa um dinamismo pelo corpo. E vem flexionando mais os joelhos, passando para o gato. E do gato ganha espaço nos punhos, nos cotovelos, nos ombros, apoia os dedos dos pés no chão e passa para o cachorro, levando o quadril lá para trás e para cima e se espreguiça um pouco no cachorro. E vai flexionando os joelhos alternadamente, um lado e depois o outro. Flexiona um lado, estende o outro e você vai alternando. E para com os movimentos, volta para o gato. Onde ficam apoiadas as mãos, você apoia os cotovelos. E daqui, faz como esses movimentos do gato. Inspirando, olha lá para frente. Expirando, traz o queixo perto do peito e sobe com as costas. E percebe que assim, com os cotovelos apoiados no chão ao invés das mãos, o movimento se concentra muito mais do meio das costas para cima. Tem pouco movimento de lombar e quadril e concentra esses movimentos na transição da lombar para a coluna torácica e na cervical.
Vai procurando se aproximar bem das sensações e do posicionamento da coluna torácica. A gente vai tentar senti-la melhor quando for repetir o cachorro outra vez. Colocar ênfase nessa coluna torácica, nesse espaço entre as escápulas. Então, para com os movimentos, volta a apoiar as mãos onde se apoiavam agora os cotovelos, espaço nos punhos, as mãos bem espalmadas, apoia os dedos dos pés no chão e vai com o quadril lá para trás e para cima e tenta afundar um pouco mais esse espaço entre as escápulas. Começa com os joelhos um pouco flexionados e tenta afundar bem a coluna torácica entre as escápulas, estender bem a coluna. E depois você começa a buscar estender os joelhos e aproximar os calcanhares do chão. Se acomoda na postura, a respiração se acomoda no corpo. Não faça disso um exercício físico. E volta. Se deita de bruços. E já vai deixando as pernas unidas, o peito dos pés no chão. As mãos aos lados das costelas baixas, queixo no chão. Os cotovelos se aproximam lá atrás, nas costas. Faz como quem quer estender bem as pernas, estender bem os pés. Gruda um pouco mais o peito dos pés no chão. Gruda um pouco mais o topo das coxas e o pubis no chão. E sobe com o queixo. Para frente e para cima. Peito aberto. Com a maior leveza possível. Não como um exercício físico, mas como uma forma de existir. O corpo, da melhor maneira possível, se acomoda na postura e a respiração se acomoda dentro do corpo. E volta. Quando voltar, deita de costas, abraça os joelhos, deixando as alterações na respiração se normalizarem.
Solta as pernas, apoia os pés no chão. Empurra os pés contra o chão, sobe o quadril, Setu Bandhasana. Aí, colocando vértebra por vértebra, você volta. Tirando vértebra por vértebra, sobe o quadril outra vez. Sobe o máximo que puder. E colocando vértebra por vértebra, você volta. Então a gente vai se dividir em dois grupos. Um grupo vai fazer a vela, Sarvangasana. Outro grupo vai repetir Setubandhasana, a ponte, só que permanecendo agora. Então, quem tem dores cervicais, pressão alta, problemas cardíacos, menstruação, gestação, né, faz a ponte. Quem não tem nenhuma dessas condições, está disposto, quiser, faz a vela. Então, escolhe a sua postura e começa a se levar em direção a ela. Independente da postura escolhida, nos interessa agora alguma permanência, para que a gente possa sentir os efeitos da inversão. Então a vela é uma invertida mais intensa, a ponte é menos, mas as duas são posturas invertidas. Nas duas, a cabeça está abaixo do nível do quadril. Isso altera toda a forma de circulação do corpo. Nas duas, o diafragma está numa posição invertida em relação aos órgãos abdominais. Isso altera a forma de respiração. Então, circulação e respiração são completamente alterados numa postura invertida. Se você precisar voltar, a qualquer momento você volta, e ou você relaxa ou você retoma. O corpo repousa na postura. A respiração repousa dentro do corpo. A postura modifica a respiração. Qual é o centro, o núcleo da sua respiração agora? Onde ela se origina, onde ela começa e para onde ela retorna, onde ela termina. Então ela sai de algum lugar, ela se expande para alguma área no corpo e retorna.
começamos a voltar. E quando voltar, vai deixando as pernas estendidas, soltas no chão e relaxa. Se precisar fazer algum ajuste, algum movimento, você faz e depois solta o corpo. A circulação vai se estabilizando, a respiração vai se estabilizando. O corpo repousa na postura. Procura o máximo relaxamento do corpo agora. A respiração repousa dentro do corpo e percebe como nessa postura a respiração pode ser livre. Como quase não há resistência aos seus movimentos. Como a respiração cabe bem dentro do corpo, ela não parece ocupar um lugar apertado. A mente se acomoda dentro da respiração. E com essa mente que se acomoda dentro da respiração, a gente procura o núcleo da respiração. Para isso, eu vou colocar a minha atenção no primeiro impulso da inspiração. E a cada ciclo respiratório, a cada repetição da respiração, a minha atenção vai ficar nesse primeiro impulso da inspiração, a primeira fase inspiratória, o primeiro instante. Aí a inspiração continua, ela vai depois chegar a um fim, dar lugar à expiração, mas quando ela for começar de novo, a minha atenção está totalmente voltada para esse início. E talvez isso vá me dando, com as repetições, indícios de qual é a origem da inspiração, de onde ela parte. E vai procurando reconhecer também
a última etapa da expiração, o seu momento de término, aquele ponto onde a expiração vai chegando ao fim. Então a sua atenção fica completamente voltada para esse ponto onde a expiração termina, um micro instante de pausa, de suspensão. Não é uma retenção, porque você decide isso, mas é simplesmente a inércia entre um movimento e outro. Então, aquele ponto de suspensão onde termina a expiração e o início de uma nova inspiração. E talvez isso vá dando assim indícios de qual é esse ponto, qual é esse núcleo, de onde parte a inspiração e para onde retorna a expiração. E por mais que a continuidade da respiração leve a uma expansão, ela se desloca desse núcleo, vai tentando não perder o núcleo de vista. E vai fazendo respirações cada vez mais profundas. Você não perde o núcleo de vista. Justamente a percepção do núcleo vai dando mais força para que a respiração seja mais profunda, mais ampla. E você não perde a noção do núcleo, mas acompanha até onde a respiração se expande. Vai deixando a respiração diminuir outra vez, voltar mais para perto do núcleo, até ela ser muito pequena, a ponto de quase assim não sair do núcleo.
E apoia os pés no chão. Os joelhos apontam para cima. E vem fazendo isso que a gente chama de mula banda, subindo com a região anal, sem apertar o esfíncter, como se você subisse com o esfíncter sem fechá-lo. Mantenha uma abertura. A mesma coisa na região genital, pelo canal da uretra. Puxa esse canal da uretra para dentro do corpo sem apertá-lo, sem fechar completamente esses esfíncteres. O canal vaginal também você faz como se puxasse um pouco para cima, para dentro. Ou a sensação de que você puxa os testículos para dentro. Então, toda essa região vai se engajando e se amarrando nessa espécie de raiz do umbigo. Vai lá para o núcleo da respiração. Para onde ela foi? Máxima atenção nesse núcleo da respiração. A respiração segue ainda muito pequena. E relaxa todo esse engajamento do assoalho pélvico. Acompanha o que acontece com esse núcleo, com esse centro, com essa origem da respiração. Para onde ela vai? Relaxa completamente o abdômen, umbigo, região anal, genital, períneo. Para onde vai a sua respiração? Não perde ela de vista e lentamente você vai engajando outra vez. Região anal, genital, raiz do umbigo. E vai acompanhando à medida que vai intensificando essas contrações, para onde vai se deslocando o núcleo da respiração. Você vai deslocando internamente esse núcleo. Vai ao ponto de máxima contração. Você sobe com região anal, genital, o máximo que você puder. Empurra a sua respiração, o núcleo dela, o mais para cima que você puder no corpo. Vê até onde ela chega. A respiração é bem pequena. Onde ela está localizada? E vai relaxando tudo isso outra vez, relaxando devagar. Percebendo esse núcleo da respiração se deslocando, descendo, até você relaxar completamente, soltar totalmente. Abdômen, assoalho pélvico, região anal e genital. Onde ficou o núcleo da respiração? E aí você engaja outra vez, região anal, genital, umbigo.
É como se você parasse no ponto de mínima tensão. Não é mais aquele máximo, mas também não é a região completamente relaxada. É um ponto que você, assim, percebe que poderia manter indefinidamente. Não tem nenhum cansaço, não tem nenhum esforço, não perturba, não altera a respiração, mas mesmo assim desloca um pouco mais para cima esse centro respiratório. Vê onde ela fica. E assim vamos nos sentando. Procura manter a respiração pequena. Procura manter o acionamento nesse ponto de mínima tensão da região anal, genital, umbigo. A mente repousa dentro, lá no fundo da respiração. Mergulha a mente lá no fundo da respiração. Vê se encontrar no asana uma forma de existir onde você não precise desses esforços para resistir. Então vai aprofundando um pouco mais a sua respiração, retomando alguns movimentos, a atenção volta às margens, volta à superfície, volta à periferia, volta às extremidades e faz um espreguiçamento até você poder ir abrindo os olhos.
E assim a gente vai concluindo essa nossa prática de hoje. Eu li algo sobre resistência e existência e fiquei um pouco com isso na cabeça. Amanhã eu falo um pouco mais disso. Interessante, né? Porque a gente fala sobre essa nossa posição, né, de prática, de relaxamento, de imobilidade, de interromper os automatismos, isso como coisas assim, de uma certa resistência em relação aonde o mundo, de certa forma, assim, para ser simplista, nos leva, né? Mas a resistência ela envolve um esforço e talvez a gente tenha que encontrar uma outra forma de existir e não exatamente de resistir. É um pouco disso que dizia ali, o que eu li, e amanhã eu falo um pouco mais disso. Já está na hora. Bom dia. Mais tarde, 6 horas, temos prática noturna para quem puder. Beijo grande. Até já.